Boa noite. Depois do congelamento das reformas antecipadas, o Governo da República anunciou a realização de estudos com vista à reforma da Segurança Social, um tema sensível para a maioria dos portugueses que olham para a possibilidade de reforma com cada vez mais receios. O Centro Internacional de Negócios reúne amplo consenso na Madeira, mas no futuro o contrato de concessão poderá ter de ser revisto. Na última sexta-feira ficámos a saber que Alberto João Jardim não tenciona levar até ao fim o seu mandato e que o seu sucessor vai substituí-lo no início de 2015. Antes da análise destes temas, vamos ficar a conhecer as escolhas do nosso painel. José Manuel Rodrigues, a escolha do CDS. Eu queria naturalmente começar por congratular-me também pelo facto da Festa da Flor ter uma taxa de ocupação elevada, se bem que à custa de um turismo praticamente em saldos. Estamos a falar de uma receita por quarto de 18 euros, o que é baixíssimo para a nossa hotelaria e, portanto, temos que repensar a forma de vender e a quem se vende o destino Madeira. Comungar também da questão do desemprego, realmente é um drama, 21.480 desempregados nesta região. É evidente que isto não se resolve por decreto nem através de protocolos, mas pela dinamização económica e esperemos que essa recuperação económica possa vir a curto prazo. Queria salientar um fator negativo e um positivo. O negativo é o aumento de taxas no Porto do Funchal, decidido pelo Governo Regional, algumas taxas que aumentam na ordem dos 100% e a criação de novas taxas, designadamente para uma deslocação ao Porto Santo de veículos automóveis e de bicicletas e outro tipo de taxas que vai afetar o turismo de cruzeiros, que está em crescimento na Madeira. O fator positivo é, neste ambiente de dificuldades, haver jovens que se juntam em associações, como, por exemplo, a Associação Montes de Amigos do Monte, para ajudar e fazer solidariedade, e também a Associação Gico do Imaculado Coração de Maria. Acho que neste clima de sacrifícios em que as pessoas passam imensas dificuldades, sobretudo as pessoas com mais fragilidades, como os idosos, haver jovens que se unem num projeto de ajuda a essas pessoas é um facto a salientar. E vamos começar por falar já da reforma da Segurança Social, que surgiu, o anúncio surge após a decisão do Governo de congelar as reformas antecipadas. E a primeira, gostaria de começar pelo CDS e de perguntar-lhe, João Manuel Rodrigues, é desta vez que o CDS concretiza um velho sonho de entregar a Segurança Social a privados? Já foi um projeto de um outro governo da coligação. É esse o objetivo neste momento? Bom, a Segurança Social neste momento é toda pública e está falida. Portanto, temos que encontrar soluções. E a solução passa por aí? Não, claro. Nós temos um modelo social na União Europeia e sistemas de segurança social que estão na iminência de ruído. E, portanto, temos que fazer alguma coisa para manter a expectativa das pessoas de que terão reformas. E, portanto, eu recordo que a última reforma foi feita no tempo do engenheiro José Sócrates, pelo ministro Vieira da Silva, e anunciava-se que a segurança social era sustentável durante mais 50 anos. Ora, passaram-se apenas 4 anos... No tempo do Guterres foi feita uma reforma para 100 anos. Passaram-se apenas 4 anos e, afinal, aquilo que durava 50 anos, isto é, a sustentabilidade da segurança social, afinal, vemos que já está outra vez com problemas de sustentabilidade. Obviamente que isto... A própria realidade social nestes últimos anos não precipitou toda uma série de... Eu recordo que há 15 anos havia 8 ativos para um reformado. Isto é, havia 8 pessoas que trabalhavam para que descontavam para pagar uma reforma. Neste momento, esse rácio deve estar na casa de 2 para 1. Isto é, 2 ativos para um reformado. Depois temos o problema de muita gente se ter reformado ainda em idade ativa. Isto é, reformas aos 50, aos 51, aos 55 anos. Naturalmente que isto criou problemas... foram estimulando a essas situações. Houve empresas que fizeram isso, empresas públicas, o caso da RTP, por exemplo, que mandaram pessoas para a pré-reforma que depois são pagas pela Segurança Social. Há 1,5 milhão de pessoas, de portugueses, que nunca descontaram para a Segurança Social e que
após o 25 de Abril, concedeu-se uma pensão. E, portanto, tudo isto criou este problema de financiamento da segurança social. Aquilo que se pretende com a reforma, que aliás a primeira ideia é do ministro Correia de Campos, do Partido Socialista, é um plafonamento da segurança social. Isto é, as pessoas descontariam até X salários mínimos. O ministro Correia de Campos até propunha 6 salários mínimos e desde que ganhasse acima disso, descontava, se quisesse, tomava a liberdade de fazer uma conta poupança, de criar um plano de poupança-reforma numa instituição de crédito, numa seguradora, ou então fazer o seu próprio pé de meia, conforme lhe conviesse. E, portanto, temos que caminhar para aí. Aliás, é um sistema que já se pratica hoje na maioria dos países europeus. Até para que o Estado não venha a pagar, como os paga, a reformas milionárias de 5 mil e 7 mil euros. Vamos tratar das reformas milionárias. As famílias da classe média portuguesa estão em condições, neste momento, de poder descontar para a Segurança Social e ir pagar PPRs? A maior parte das pessoas, houve imensas pessoas que desistiram, que cancelaram à medida que se foi sentindo o agravamento do custo de vida. Como é que essa situação vai ser pensada? Se estamos a falar na hipótese de serem 8 salários mínimos, a partir de 8 salários mínimos, portanto, as pessoas descontarão, desde que ganhem mais de 8 salários mínimos, descontarão na base de 8 salários mínimos para o sistema público. Se ganharem acima de 8 salários mínimos, então é que poderão descontar para um plano de poupança-reforma ou outro depósito qualquer. E, portanto, o que é que isto permite? Permite que as pessoas de maiores rendimentos possam descontar para a Segurança Social pública, e ter uma reforma e ter uma opção complementar. Mas permite uma coisa, permite poupar dinheiro à Segurança Social. Claro. Porque neste momento há reformas milionárias de 5 e 7 mil euros na Segurança Social e até mais. E, portanto, o sistema é insustentável. Nós temos que falar a verdade e com responsabilidade às pessoas. Esse sistema vale para toda a gente. Uma pessoa que esteja a 10 anos da reforma tem tempo ainda de eu julgo que o plafonamento será naturalmente a partir de uma determinada idade. Isto é, para as pessoas que têm que haver normas transitórias e, portanto, as pessoas que estão à beira da reforma não entrarão nos esquemas de plafonamento. O problema dos jovens é a entrada no mercado de trabalho. Mas a verdade é esta. Está a fazer tardiamente não fala contra o plafonamento. De uma forma impossível. A base da Segurança Social, aprovada há uns anos, já fala no plafonamento, já permite o plafonamento. Depois nunca se introduziu. A questão dos jovens que não conseguem entrar no mercado de trabalho. Isso é um problema já de emprego, não é? Sim, estamos a falar já de um problema de emprego. É que é preciso também ver esse lado. É que o Estado está a gastar, o facto de haver muito desemprego, também está a ter custos, está a gastar muito dinheiro da Segurança Social com os subsídios de desemprego. Agora, vou dar a palavra ao Dr. Jacinto. Claro, eu só queria eu acho que há um princípio que tem que começar a ser adotado na União Europeia, que em muitos países já acontece, que é, nós temos que caminhar para uma sociedade em que nós possamos pedir a cada um consoante as suas disponibilidades. E o Estado dar a cada um consoante as suas necessidades. Porque o tempo do Estado dar tudo de borla a toda a gente lá foi. Porque não há dinheiro para sustentar este sistema. Nem na Alemanha há dinheiro para sustentar este sistema. A responsabilidade não é do governo PSD-CDS. A responsabilidade é da Comissão Europeia. Notificou Portugal para que no Orçamento de Estado para este ano e agora no retificativo pusesse fim a alguns dos benefícios fiscais. Agora, há um compromisso do Estado e do Primeiro-Ministro, que é o de reabrir as negociações com a União Europeia. Isso foi feito a 30 de dezembro do ano passado. O que eu espero é que a União Europeia perceba de uma vez por todas a importância que tem para a Madeira a praça financeira regional. Claro. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Ministro das Finanças. Acredita, não é até porque, uma vez por todas. Permita-me, Daniela. Não podem fazer um jogo duplo com a Madeira. Não podemos admitir que a União Europeia permita regimes fiscais favoráveis para a Holanda, para Chipre, para Malta. E discrimina a Madeira. E não permita para a região autónoma da Madeira. Porque é preciso ver, e o Estado tem que reconhecer isto, e o Governo da República, que se é verdade que a Madeira, por culpa e responsabilidade do Governo Regional do PSD,
criou uma dívida excessiva, temos um plano de resgate, temos um programa de ajustamento financeiro que passou pelo massacre fiscal, a Madeira precisa de receitas. Não faz sentido que se retire agora este instrumento essencial de captação de receitas e de criação de emprego e de riqueza, que é o Centro Manel, eu quero cumprir... O CDS não contribui para este peditório do PSD, que é arranjar esta manobra de diversão à volta das candidaturas à liderança e das eleições autárquicas, que são só daqui a 18 meses, para distrair as atenções dos madeirenses dos reais problemas com que a região está confrontada, o desemprego, o aumento da pobreza, que mereça grande preocupação do CDS. As falências. Acho que, quanto à questão que me coloca, acho que é um ardil político estar a dizer, um presidente do governo, estar a dizer que 8 meses antes das eleições cede o seu lugar ao sucessor. Mas estamos numa democracia ou estamos numa monarquia? Sucessor no partido. No partido? Não. O que eu disse é que integrará como membro do governo regional. E aí é que eu acho grave. Não, como líder partidário, nós não temos nada a ver com a situação. Agora, o sucessor na liderança do partido e candidato a governo regional. Não, o que disse é que dará o seu lugar de presidente do governo a essa pessoa. Mas isso não pode ser. Doutor Guilherme. Claro que não pode ser, que na altura veremos. Na altura veremos as consequências. O programa Parlamento chega ao fim. Nós voltamos na próxima semana para a discussão de novos temas da atualidade. Até lá, fique bem.